Alô, alô, em pleno 31 de dezembro, aqui estou gravando um conteúdo especial para você, mulher aposentada. Primeiro eu vou explicar por que eu decidi falar especificamente para mulher aposentada. Em primeiro lugar, porque as mulheres estão mais abertas para me ouvir. As mulheres estão mais interessadas em aprender o que eu tenho estudado. E as mulheres têm se conectado mais comigo, infelizmente. Estou aqui aberta para os homens, desejosa de que eles se aproximem também, mas por enquanto o meu público prioritário são as mulheres e as mulheres aposentadas, que já trilharam um caminho longo, fértil, produtivo, do bem. Pelo que eu vejo na sociedade, estudo e vivo na minha própria pele, mulheres que dedicaram muito mais ao outro do que a si mesmas. Então eu acho que vocês merecem essa palestra que eu fiz com Fernanda Viotti aqui no Espaço Cotidiano. Essa parede atrás de mim é um pedacinho dessa casa onde a gente trabalha, onde eu atendo. Uma casa maravilhosa que está de portas abertas para quem quiser vir conhecer aqui em Belo Horizonte, no bairro Anchieta. E nessa virada de ano, eu fiquei com muita vontade de oferecer um conteúdo para a gente entrar com o pé direito nessas novas páginas em branco que a gente recebe, que geram motivação, esperança e um sentimento de que a gente pode fazer diferente. Eu realmente gosto das viradas porque eu vejo como oportunidade. E para que a gente chegue no final de 2020 com uma outra sensação, com o sentimento de que a gente realmente fez a diferença na nossa vida, a gente vai precisar aprender algumas coisas novas e agir com coerência. Por isso que nesse último evento que eu montei com a Fernanda Viotti, que é também terapeuta ocupacional, a gente intitulou essa palestra de Construção de um Projeto de Vida para um Dia a Dia com mais Coerência em 2020. Porque, em geral, o que acontece? A gente fica falando que a gente deseja e quer um monte de coisas, mas a gente não move uma palhinha para conseguir aquilo que a gente fala que quer. Então, a gente precisa buscar mais coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Lembrem-se disso. O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz precisa estar alinhado. Ou eu já admito para mim mesma que eu vou ficar onde eu tô e vou parar de reclamar. Porque também não dá para eu viver reclamando da minha situação, da minha posição e viver fingindo para mim mesma de que eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Mudar não é fácil, implica em esforço, muitas vezes implica até em dor, em sofrimento, mas é uma transição que vale a pena. Depois de atravessar esse deserto, você vai parar num lugar muito melhor do que o anterior. Então, mãos à obra, porque o ano está virando e a gente não tem tempo a perder. Eu acho que esse óculos está atrapalhando vocês. Então, eu vou tirar, deixa eu arrumar aqui, tá bom? E vou compartilhar a tela para que vocês vejam o nosso PowerPoint. Pronto, bem-vindas! Vamos compartilhar essa tela, que é o nosso PowerPoint, dessa palestra que a gente montou chamada Construindo um Projeto de Vida para um Dia a Dia com mais Coerência em 2020. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho para você sobre o propósito do meu trabalho e do Trampolim 60+, que é a empresa que eu fundei. O propósito é acompanhar e ajudar pessoas a conseguirem realizar as atividades que elas precisam ou desejam realizar no dia a dia para viverem a longevidade com qualidade em suas possibilidades. Como terapeuta ocupacional, eu sei o quanto é difícil introduzir na nossa rotina, de forma concreta, verdadeira, uma atividade que eu desejo. Quantas de nós já não tentou começar uma atividade física, uma simples atividade física 2 vezes por semana e não conseguiu? Quantas vezes a gente já ouviu falar e já estamos convencidas do quão importante é fazer uma atividade física para tudo, para nossa parte física, social, emocional, para o sono,
para reduzir a ansiedade e a gente costuma não fazer a bendita da atividade física. Então, em primeiro lugar, eu quero falar isso. Existe uma complexidade em conseguir fazer o que a gente quer fazer, mesmo que seja uma única atividade para inserir na nossa rotina. A mulher de hoje vive uma rotina de muita sobrecarga. A gente ainda está construindo a igualdade de gênero. A gente abriu enormemente as portas do mercado de trabalho, mas a divisão das tarefas domésticas, domiciliares e com os filhos ainda está em plena construção. E eu não fico culpando os homens por isso não, porque eles também foram criados numa cultura machista. A gente precisa estar sempre atentas a essa realidade e não deixar passar situações em que a gente vê que a coisa não está sendo justa. Mas enfim, o ponto que eu quero trazer é isso. A mulher tem uma rotina de muitas tarefas sobrepostas, de muita sobrecarga, e esse é um desafio a mais para quem quer conseguir ter uma vida mais próxima do que deseja. E aqui eu estou falando especificamente para a mulher aposentada, que já construiu muito e que agora merece colher. Porque também, se não for agora, quando será? Se você tem 60 anos, 70 anos, daqui a pouquinho chega aos 80. Não que aos 80 você não vai poder participar da vida, criar, construir e desfrutar, não é isso. Mas já é uma outra fase do processo de envelhecimento. Cada fase tem as suas limitações e as suas potencialidades. Mas a fase dos 80 vai trazer alguns desafios que você não tem agora aos 60, 70. Então, é melhor a gente aproveitar a oportunidade agora, que é de já ter os filhos criados, de já ter uma carreira construída e provavelmente finalizada, que é um momento de maior liberdade da sua vida, provavelmente. Um momento em que a estrutura, a base da vida já foi construída. Você não precisa ficar como eu estou agora, com um filho pequeno, lutando para conseguir comprar um imóvel, uma casa própria. Isso você já conquistou, já venceu. Então agora o seu desafio é outro, que é um grande desafio, que é conseguir fazer o que você deseja. Parece banal, parece palhaçada isso que eu estou falando, mas é verdade. Eu vejo isso acontecendo com muitas mulheres aposentadas que têm todas as condições de realizarem seus sonhos, seus desejos, mas ainda assim, por outras barreiras e desafios, não conseguem chegar nesse ponto ainda. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre construção de projeto de vida para ver se você amadurece melhor a percepção sobre si hoje e sobre como trilhar um caminho de construção concreta para 2020. Essa sou eu e Fernanda. Eu coloquei essa foto porque, na verdade, a gente já tem uma parceria há muitos anos. Fomos colegas de faculdade de terapia ocupacional e a gente desde sempre se reunia para discutir, ler juntas, enfim, esse caminho nunca foi interrompido. Ela morou fora por muitos anos, morou na Espanha, fez um doutorado em psicologia, foi professora da Universidade do Chile, ainda é, e agora eu tenho a feliz realidade de tê-la de novo ao meu lado aqui em BH e a gente poder construir e costurar os nossos saberes, os nossos conteúdos para entregar juntas um pedacinho da nossa paixão pela terapia ocupacional para o mundo. E é uma alegria ter você agora escutando a gente nessa palestra que foi montada com muita dedicação, muito estudo e muito investimento, muito carinho também. Vamos falar aqui um pouquinho sobre equilíbrio ocupacional, sobre projeto de vida, sobre mapa ocupacional, que é uma vivência que eu vou passar para vocês. Aqui é a nossa versão atual, gente. Já falei um pouquinho sobre a trajetória da Fernanda. Depois, quem quiser pode me pedir esse material que eu passo por e-mail, ok? E aqui é a minha trajetória, né? Sou terapeuta ocupacional, sou mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG,
Sou especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e especialista em saúde mental pela UFMG e pela Universidade de Barcelona. E fundei um Trampolim 60+, que tem esse propósito que eu acabei de falar para vocês. Essa parte foi dada especificamente pela Fernanda. Então, quem tiver interesse pode pedir uma live especialmente com a Fernanda, que eu trago ela aqui para falar para vocês, tá bom? Diretamente para vocês. Mas dá pra gente trabalhar um pouco desse conteúdo agora para vocês não ficarem com água na boca, com curiosidade coçando, querendo entender um pouquinho o que significa esse tal de equilíbrio ocupacional. É muito importante isso, porque a gente está falando exatamente da qualidade de vida e do bem-estar que todo mundo deseja. Equilíbrio ocupacional não é você dividir o seu dia e o seu tempo em fatias iguais para cada atividade. Esse é um conceito ultrapassado que a gente precisa refazer na nossa cabeça, na nossa compreensão e na maneira de conduzir os nossos dias, a nossa rotina. Na verdade, a gente tem uma divisão desigual das atividades que preenchem o nosso tempo. O trabalho, para a maioria das pessoas que estão na fase ativa ou para você que já se aposentou enquanto trabalhava, o trabalho era a atividade que levava a maior fatia de tempo, sim. E muitas pessoas, muitas mulheres nem querem que isso seja diferente. A questão é a gente conseguir injetar nessa rotina em que o trabalho predomina algumas outras atividades que geram saúde e bem-estar. Né? Assim, eu sei que eu vou trabalhar muito sempre, até porque eu amo isso, é uma das minhas grandes paixões ocupacionais. Mas eu quero sim conseguir ampliar a variedade de atividades que preenchem o meu tempo, até porque eu sei que isso é protetivo, é mais saudável para mim e garante um futuro melhor, garante uma longevidade mais saudável. Então, quando a gente vai analisar a rotina de uma pessoa para saber o quão saudável ou adoecida ela está, a gente precisa considerar qual que é a percepção que essa pessoa tem do que ela está vivendo no cotidiano. A gente precisa considerar qual que é o sentido que cada atividade que preenche o tempo dessa pessoa tem para ela. Às vezes, para mim, é detestável ter uma aula de tecnologia. Não é, eu adoro. Mas para outra pessoa pode ser maravilhoso, pode ser a coisa mais significativa do mundo. Então, essa análise ela é completamente subjetiva. Por isso que a gente não pode indicar para você, aposentada, uma mesma receita de bolo do que fazer com seu tempo livre que você ganhou de um dia para o outro. Isso vai ser um caminho que você vai ter que trilhar sozinha para reencontrar um caminho significativo, que te gere o sentimento de que você continua tendo um lugar no mundo, de que você é útil, de que você é capaz de contribuir e de que você está dentro do jogo ainda, de que você não saiu do jogo, de que você não está à margem. Essa construção, ela pode acontecer rapidamente, em poucos dias, né? Assim, a adaptação à aposentadoria pode acontecer de uma forma muito rápida e tranquila, mas pode demorar anos para acontecer, para a pessoa realmente reinventar uma rotina interessante para ela, ou pode nunca acontecer. Porque, como eu disse, é um caminho totalmente individual, que depende muito da bagagem que você traz com você para esse momento da aposentadoria. Depende muito do curso de vida que você teve até aqui. E isso não tem receita realmente. A gente consegue trabalhar com alguns pilares de reflexão e de análise que você vai aprendendo aqui comigo e vai aplicando na sua vida para que consiga achar de novo um norte, certo? Então, o uso do tempo está diretamente relacionado com o equilíbrio ocupacional, sim, né? Uma pessoa que trabalha 18 horas por dia,
durante 5, 10, 20 anos trabalhando 18 horas por dia, ela faz parte de um grupo de risco, sim. Ela é uma pessoa mais suscetível a adoecimentos, com certeza. Mentais, emocionais, físicos e por aí vai, tá? O equilíbrio ocupacional se relaciona também à saúde e bem-estar, enfim, é um complexo. A gente não pode olhar para uma pessoa e rapidamente responder se ela é uma pessoa equilibrada na vida dela ou não. Isso depende de uma análise complexa de todos esses fatores que eu estou falando aqui, certo? Esse conteúdo, como eu disse, é da Fernanda Viotti, que depois pode vir falar para vocês aqui ao vivo ou gravando um vídeo. Eu posso fazer esse convite se for interesse de vocês. Aqui ela aprofunda um pouco nos estudos, que inclusive ela abordou no doutorado dela, que falam mais ainda sobre o equilíbrio ocupacional. Eu chamo atenção aqui para o sono, que é uma atividade fundamental, vital, tão vital quanto comer, né? Mas que as pessoas levam muito menos a sério. Assim, eu escuto muito nas minhas palestras e cursos, pessoas dizendo assim, não, eu durmo mal a vida inteira, mas isso é normal. Esse já é o meu padrão. Eu consigo viver dormindo muito pouco. Na verdade, não é bem assim. O sono, ele é a peça-chave para que a gente consiga realizar todas as outras atividades do nosso dia a dia com saúde, com o envolvimento necessário e a inteireza que eu preciso para estar bem naquilo que eu estou me propondo fazer. Então, sono, se você não dorme bem, quem sabe essa não deve ser a sua atividade de investimento para 2020, porque também mudar isso, passar a dormir bem, é um objetivo gigante, super complexo, e para quem não dorme bem, é muito difícil de conquistar um sono tranquilo e restaurador, né? Então, a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos, em outros encontros, porque essa conversa rende, mas dormir bem é fundamental e tem a ver com todo o seu equilíbrio ocupacional. E aí eu venho falar sobre a construção de um projeto de vida, porque para você ter um equilíbrio ocupacional, um dos caminhos a se trilhar de forma organizada dentro de uma metodologia é construindo um projeto de vida. Porque a nossa vida é tão complexa, são tantas áreas e aspectos que se entrelaçam para lá e para cá, que eu preciso de um método, eu preciso de algo que estruture o meu raciocínio e a minha análise sobre a minha vida hoje. E o projeto de vida traz isso para a gente de uma forma muito legal. Eu sou suspeita, né, gente? Eu trabalho com isso, eu amo isso, eu aplico isso na minha vida e eu acho maravilhoso e eu já vejo o quanto eu chego perto ou realizo os meus objetivos com muito mais velocidade e assertividade, porque eu planejo, porque eu coloco no papel todo ano o meu projeto de vida e vou acompanhando ele de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, enfim, eu estou sempre de olho no projeto de vida que eu escrevi no ano anterior, na virada do ano. Ontem mesmo eu estava revendo o meu projeto de 2019, fiquei muito feliz mesmo com o número de coisas que eu conquistei, que eu desejava de fato, e já comecei a escrever o meu projeto de 2020. Todas as empresas, vocês já viram alguma empresa que tem um porte de médio a grande que não tenha um planejamento estratégico empresarial? Não existe isso. Não existe isso. As pequenas que não têm deveriam ter, né? Porque sem ter um planejamento fica tudo solto, as rédeas ficam soltas e o barco vai para qualquer direção. Então, por que a gente não pode usar o mesmo raciocínio para o nosso universo pessoal? Por que eu não posso ter um planejamento estratégico pessoal também? Eu também mereço, dentro do meu universo, existe uma complexidade infinita que precisa de uma ferramenta para ajudar a coordenar isso tudo. E essa ferramenta é chamada de projeto de vida.
Então o projeto não é uma simples representação do amanhã, uma coisa abstrata, uma ideia solta. Ele é o futuro a se transformar no real, uma ideia a se transformar em ato. Tem coisa mais séria do que isso, gente? Olha que coisa maravilhosa. É como se eu passasse a ter poder sobre o meu futuro e eu começo a conseguir influenciar o meu destino. Na verdade, eu acredito nisso. Eu não acredito num destino solto e pré-determinado. Eu acredito que o destino é a consequência de infinitos fatores e variáveis que se cruzam, constituindo uma realidade. Quando eu começo a olhar para frente, eu consigo antecipar fatores que vão construir o meu futuro. Isso me dá um poder danado de construção da minha vida, né? O futuro, ele se constrói no presente. Eu sou hoje consequência do que eu fiz no passado. Então, eu serei no futuro o que estou fazendo no presente. Ei, trem bonito, viu? Isso vem de um livro da Terezinha Rios. Na verdade, isso não vem de um livro da Terezinha Rios. Esse vem do Barbier, Elaboração de Projetos de Ação e Planificação. A Terezinha Rios, na verdade, ela traz um livro chamado Ética e Processo. Fininho! Escrito para educadores, mas que serve para todos nós. Quem tiver interesse, busca, porque, olha, é um show, viu? É um show. Então, vamos lá, continuando nossa conversa aqui. Construir projeto de vida é uma forma de dar perspectiva à vida, de prolongar o horizonte, olha que bonito isso, de renovar os sentidos, independentemente do tempo de vida que se tem, retroativamente e para frente. Então, assim, independentemente da sua idade, ter um projeto de vida prolonga o horizonte da sua vida, te dá futuro, te dá o sentimento de que existe caminho para frente. Então é bonito demais, porque uma pessoa de 90, 100 anos, ela tem que ter um projeto de vida, ela precisa ter projetos. Às vezes não é tão estruturado como eu estou falando aqui, não é num papel, mas não é dividido em áreas, mas uma pessoa conectada à vida, com motivação, uma pessoa satisfeita, minha avó, por exemplo, ela morreu fazendo curso de filosofia, falando da casa que ela ia construir, ela morreu com um projeto de vida. E isso é o que a gente tem que fazer. A gente precisa, até para morrer, a gente tem que estar vivo, né, gente? Então, ter projeto dá esse futuro pra gente. E independente também da idade que a gente tenha, do tempo que a gente tenha para trás, da estrada que a gente já tenha percorrido. Isso é muito bacana. Construir seu projeto de vida é amarrar nossa existência no movimento da vida, nas ações, na participação, em um eixo estruturador da rotina com sentido e, consequentemente, na saúde e no bem-estar. Quando você tem um projeto, é porque você sabe de algo que você deseja fazer na sua vida, que você deseja viver, que você deseja experimentar. Esse já é um passo importante. Porque muitas mulheres com quem eu converso, que são aposentadas, não têm essa resposta. Não sabe o que quer fazer de fato. Sabe que não tem uma satisfação tão grande com a vida de hoje, com a rotina de hoje, ou uma rotina tão interessante quanto a de quando trabalhava, mas não sabe por onde começar essa mudança, por onde construir essa vida de novo, interessante como era. Claro que a vida nunca vai voltar a ser como era antes, e isso não tem jeito. Eu jamais serei a Cecília de 20 anos de idade, e eu particularmente nem quero ser, eu não voltaria atrás nenhum dia de vida, porque eu acho que eu estou na minha melhor versão. E sentir isso é muito bom. Mesmo enfrentando muitas vezes as angústias da passagem do tempo, de me deparar com a finitude, e não é só você que tem
60, 70, 80 anos que sente isso. A gente tem vários momentos da vida em que a gente sente uma angústia com a passagem do tempo e com o nosso envelhecimento, que é uma questão humana, né? A angústia da finitude, com a finitude, ela é humana. Mas é claro que pessoas também mais maduras têm uma relação diferente com o tempo, isso é óbvio. Mas o importante é que você tenha na ponta da língua, na ponta da cabeça, o que você deseja para você. Porque a partir daí, você já tem uma direção do que você quer buscar, do que você deve buscar. E num segundo momento, é escrever num papel quais são as ações, o passo a passo que precisa ser dado para que você consiga realizar isso. E o seu projeto pode ser desde realizar uma viagem para tal lugar, que pode ser um lugar próximo, ou pode ser o Japão, ou pode ser voltar para o mercado de trabalho, ou pode ser simplesmente fazer uma horta na sua varanda, uma horta suspensa na sua varanda. Então, não existe uma coisa melhor do que a outra, existe o que é significativo para você e que dá sentido para a sua vida. Sem isso, não tem como a gente ficar bem. Precisamos de atividades significativas para nos enlaçarem à vida. Uma rotina esvaziada é uma rotina adoecedora. Da mesma forma que uma rotina lotada demais, corrida demais, sem pausa, sem reflexão, sem sentido, ela também é adoecedora. Então, atenção, mulher aposentada. Se você se aposentou e está com a agenda mais cheia do que estava antes, porque não para de resolver problema da família inteira, não para de pegar pepino de todo mundo para resolver, cuidado, porque você também pode estar em risco, você também não está em contato com o que você realmente desejaria realizar. São os dois extremos de uma mesma conversa, de uma mesma direção, que é a não conexão com o que você realmente deseja, ou por uma rotina esvaziada demais, ou por uma rotina cheia demais. Então, o projeto de vida, ele fica como um protetor, um fiel escudeiro que vai nos proteger do início ao fim da vida. Começar o quanto antes e não terminar jamais. Que vocês mudem essa concepção a partir de agora e nunca mais deixem de acessar esse raciocínio que eu estou passando para vocês hoje até a última gota de vida. Porque a gente não precisa morrer vivo, né? A gente tem que ter vitalidade para sempre, porque afinal de contas, uai, deixa eu soltar meu uai aqui de Minas. Qual que é o maior valor, gente? É a vida. A vida é o maior valor. E eu preciso honrar esse presente que eu ganhei, que foi a vida. Então eu não posso jogar isso fora, eu tenho que desfrutar dessa vida. E para eu desfrutar dessa vida, eu tenho que conseguir fazer o que eu quero. Eu preciso conseguir botar para fora, botar no mundo o que eu desejo, em conexão com o que eu realmente desejo. A gente não consegue fingir isso a vida inteira. Chega um momento que ou a gente está satisfeita ou a gente não está, e isso vai aparecer. Então, a conta chega. É melhor a gente enxergar agora a nossa situação real, o que eu tenho realmente na vida e o que eu não tenho, do que eu seguir supondo que está tudo bem e na verdade não está tudo bem. Lá na frente, essa conta vai chegar e vai ser muito mais complicado. As coisas têm um preço e não fazer o que a gente quer também tem um preço. Tem um preço porque tira a paz da gente, tira a paz mesmo. Eu recebo aqui mulheres idosas, mais idosas mesmo, até de 82 anos, que nunca pararam para olhar para isso e aí é difícil de cuidar, fica bem difícil. Então não vamos deixar isso acontecer. Você que está me ouvindo agora já é uma oportunidade, já foi uma sorte a gente ter se encontrado aqui hoje, dia 31 de dezembro de 2019, e para parar para pensar um pouquinho e mudar essa direção da sua vida de forma que você fique mais satisfeita, mais saudável e mais protegida para uma longevidade que tende a durar muitas décadas ainda. Passado, presente e futuro são 3 facetas de um mesmo elemento. Eu já falei isso agora há pouquinho, né? Se o que eu sou agora foi construído no meu passado, no meu curso de vida,
o que eu serei no futuro está sendo construído agora. Então é agora que eu preciso agir para ter um futuro que eu desejo. E para eu mudar, eu preciso partir da rotina que eu tenho hoje. Não adianta eu fingir que eu sou uma outra pessoa, não. Mas aí eu tenho que ter um elemento muito importante, que se chama coragem. Eu preciso ter coragem para olhar para mim, colocar um espelho na minha frente e falar, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver o que eu fiz com a minha vida até aqui. O que eu construí, o que eu conquistei e o que eu errei. As cagadinhas que eu fiz até aqui, né? Porque é uma balela aquele discurso de que eu teria feito tudo exatamente do mesmo jeito. Mentira, duvido. Ninguém teria feito exatamente tudo do mesmo jeito, gente. A gente faz muita escolha errada ao longo da vida. E se a gente pudesse fazer diferente, muitas coisas que a gente escolheu, a gente não teria escolhido. Né? Talvez uma profissão seria outra. Talvez o marido teria sido diferente. Talvez eu tivesse aceitado aquela proposta de emprego fora do país que eu recusei. Talvez eu tivesse começado a dançar antes. 1000 coisas. Enfim, mas vamos pra frente, que isso não continue acontecendo. Que a gente, na verdade, seja mais consciente das nossas escolhas. E quando a gente para um pouquinho só, para olhar pra gente, pro que a gente quer, em termos de realizações concretas, de atividades, que é o que eu faço e sei fazer na terapia ocupacional, com certeza o número de erros diminui demais. E a quantidade de felicidade aumenta, isso é fato. Mas por que é tão difícil concretizar os projetos? Em geral, a gente parte de uma baixa percepção de nós mesmos, da realidade que nos cerca e com a ausência da noção de processo, do passo a passo para atingir objetivos. A gente sabe muito pouco da gente, até porque isso não é incentivado na nossa cultura. É muito mais valorizado um 10 na prova do que eu saber gerenciar as minhas emoções, não é verdade? Com nós mulheres, o preconceito é bem menor. Com os homens, o bicho pega mesmo. O homem que faz terapia é gay, é fraco, é doido. Mas a gente precisa destruir esse preconceito, esse equívoco gravíssimo, que ainda comete muitas mulheres também. E a gente precisa saber buscar ajuda ou buscar formas para se conhecer melhor, tá? Isso é um ganho que não tem preço e que ajuda demais nessa construção de uma vida mais conectada com o que a gente quer, que eu tô falando aqui hoje nessa palestra.